Olá, turma, bom dia, tudo bem? Então, hoje nós vamos trabalhar o barroco, tá? O barroco tem um livro na apostila de vocês. Depois eu vou estar colocando na plataforma ali para vocês, né, se situarem quais as páginas, né, que está inserido o barroco. E eu quero que vocês façam o registro no caderno e posterior ali me encaminhem a foto para eu estar colocando, né, anotando como tarefa feita. Combinado? Então, o barroco, ele se desenvolve, eu vou voltar uma imagem aqui, ele se desenvolve no século XVII, mas algumas literaturas, elas trazem um registro do finalzinho do século XVI, tá? Então, ali, o barroco ele se desenvolve primeiramente nas artes plásticas, né? Depois ele vai se manifestar tanto na literatura, no teatro, quanto na música, tá? O berço do barroco é na Itália, né? O barroco, ele inicia ali primeiramente na Itália, depois ele vai se espalhar para outros países ali europeus, tá? Daí o barroco, ele permanece vivo, ele permanece a essência do barroco até o século XVIII, e no Brasil, né, no caso no Brasil, na América Latina, ele vai entrar no finalzinho ali do século XVII, tá? E ele vai ser trazido por alguns artistas que viajavam pela Europa e também pela missão jesuítica, né? Os padres jesuítas ali, que eles vão trazer esse novo estilo ali do barroco, tá? O barroco se desenvolve no contexto histórico, né, após a reforma religiosa, as reformas religiosas que ocorreu no século XVI, né, pela Igreja Católica, né, permitindo ali, né, que havia perdido muito o espaço e o poder, porque lá no Renascimento, com a ideia antropocêntrica lá, do antropocentrismo, no caso, do Renascimento, né, falei errado, antropocêntrica não, antropocentrismo, né, do Renascimento, os fiéis, eles vão fugir da parte religiosa, eles não vão querer mais esse contato, né, então aqui no barroco é um retorno a essa ideia, tá? Então, a arte barroca, ela surge nesse contexto histórico, né, e ela expressa um contraste desse período, tanto da espiritualidade, o teocentrismo proveniente da Idade Média, e a racionalidade e o antropocentrismo proveniente do Renascimento, tá? Esses artistas, eles foram patrocinados pelos monarcas, pelos burgueses e pelo clero, tá? E as obras de arte ali, né, elas são muito detalhadas, elas são muito rebuscadas, elas são o excesso mesmo, é a extravagância de tudo, tá? E ela vai expressar o que? As emoções da vida do ser humano, tá? A palavra barroco, ela significa pérola irregular ou pérola deformada, tá? Então, isso é um contexto histórico bem breve sobre o que foi o barroco. Agora nós vamos entrar, né, com características da pintura, da escultura e da arquitetura, sabendo que semana que vem nós vamos trabalhar os artistas, tá? Separado, cada artista com a sua finalidade e a sua forma de expor o barroco ali, tá? Então, a pintura barroca, ela é marcada pelo estilo religioso, um acento dramático, uma clara demonstração do emocional, um apelo aos sentidos, tá? É uma composição assimétrica, que ela vai envolver uma linha na diagonal. Como uma linha na diagonal? O foco de luz dela vai estar voltado com uma ideia que passa uma linha na diagonal. Estão vendo aqui? Como uma linha na diagonal. Então, isso vai ser muito presente nas pinturas barrocas, tá? Se revela um estilo grandioso, monumental, retorcido, substituindo a unidade geométrica e o equilíbrio da arte, né, renascentista, daquilo que era proveniente lá atrás. Um acentuado contraste de claro e escuro, se existe um foco de luz, né, como consequência vai aparecer uma sombra no caso, né. Com isso, vai intensificar o que? A sensação de profundidade nas imagens. Outro detalhe que a gente vai falar semana que vem muito sobre os artistas no caso, é a ideia de que as imagens ali retratadas, que são imagens religiosas, no caso aqui essa anterior, que é Jesus com suas chagas, né? Essas imagens, elas vão ser voltadas às pessoas mais simples. Como assim? Elas vão parecer todas elas simples, não vai ter aquela coisa, a auréola representa o grau de santificação, né? Então não vai ter essa ideia mais de que a imagem que é religiosa, ela vai se sobressair sobre as outras imagens, tá? Além disso, é um acento muito dramático. A linha, ela é muito exata ali no que o artista quer pôr. Então, essa linha, ela é muito, como é que eu vou dizer? Um volume muito grande dessa linha, né? Que vai dar essa ideia da dramaticidade, tá? Então, isso foi na pintura. Então, na arquitetura,
também, né, não é proveniente tudo aquilo que aconteceu lá na Idade Média, sim, com as igrejas, as construções monumentais, só que aqui eles vão ter uma preocupação com o espaço exterior dessa igreja. Eles vão fazer praças, eles vão enfeitar ali todo o espaço dela para não ficar só uma única coisa ali, tá? Então ali, ó, uma revolução urbanística, né? Integrava o movimento de contra-reforma da Igreja Católica. E também aqui, ó, entre os objetivos do movimento estava transporte do observador para a cena demonstrada. A arquitetura é observada principalmente em igrejas, catedrais e monastérios. Em consequência da disposição desses edifícios, o reordenamento urbano começa a exigir um planeamento ainda não existia, como se fosse um planejamento daquilo que não existia. Eles vão planejar aquela construção com todos os seus, né, as suas formas ali para se adequar àquele local, tá? E para aqueles artistas, essas arquiteturas, elas pareciam muito mais, né, uma escultura. Para eles era um ato de esculpir, de tão bela que elas eram, tá? E também aqui as construções das praças, né, que é um movimento muito urbanístico que vai aparecer bem forte aí no barroco, tá? Na escultura, então, a escultura barroca é marcada por um intenso dramatismo, né? As imagens, elas vão fazer uma forma bem dramaticidade, assim, bem forte, uma teatralidade, né? A exuberância das formas, as expressões teatrais, como eu falei, a teatralidade, o jogo de luz, sombra e do movimento, né? As figuras, elas exibem um dramatismo, as faces expressivas e as roupas esvoaçantes. Como esvoaçante? Excesso de drapeado. Vocês vão ver muito drapeado nas vestes. Como vai voltar uma imagem mais religiosa, essas imagens mais religiosas, elas vão ter vários panos no corpo ali, tá? Contraria a ideia anterior do Renascimento, né, a sobriedade e a racionalidade das formas. E o exemplo ali é a êxtase de Santa Teresa, do escultor Bernini. Volta também a ideia, a utilização do mármore, né? Eles vão estar utilizando o mármore. Então, turma, a aula seria isso hoje. Então, é bem mais breve. Vocês vão fazer esse registro no caderno de vocês. Semana que vem nós vamos trabalhar os artistas, beleza? Beijos!